Há momentos em que tudo parece perdido, quando os sonhos viram pó, quando o espírito está seco e o coração cansado. Foi nesse cenário que Deus levou o profeta Ezequiel a testemunhar uma das visões mais impactantes de toda a Bíblia. Um vale, um campo de morte, que se tornaria o palco da esperança. Você já imaginou testemunhar um milagre que transforma a desolação em esperança viva? Hoje vamos mergulhar no mistério do Vale dos Ossos Secos, uma história antiga que desafia nossas crenças e promete uma reviravolta surpreendente em sua vida. Descubra como esta poderosa visão de Ezequiel pode ser a chave para sua transformação pessoal e renovação espiritual. Sinta sua curiosidade crescer e permita-se ser impactado por uma verdade que dá vida ao que parecia irremediavelmente perdido. Não perca esta transformante jornada. Assista agora e veja o poder de uma promessa divina se desdobrar diante dos seus olhos. Israel havia caído. O Império Babilônico destruiu Jerusalém, profanou o templo e levou milhares cativos para uma terra estrangeira. Era o ano 586 a.C. e tudo que os judeus conheciam havia ruído. A promessa de Deus parecia distante. Muitos acreditavam que o Senhor os havia abandonado. Entre os exilados estava Ezequiel, um sacerdote transformado em profeta. Um homem que carregava em si a dor do seu povo, mas também a esperança de ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio. No capítulo 37, versículos 1 e 2, é relatado que a mão do Senhor levou Ezequiel em espírito a um vale cheio de ossos. Ezequiel foi conduzido entre esses ossos e observou que eles eram numerosos e extremamente secos, sinalizando que estavam lá há um tempo considerável. Esses ossos simbolizam não apenas uma existência anterior, mas também a ausência de vida presente. Deus queria que Ezequiel percebesse profundamente a desolação da cena, mostrando um cenário sem esperança. Esta visão simbólica serve como um aviso. Assim como os ossos secos, nossos lares e vidas espirituais podem se deteriorar se negligenciarmos os princípios divinos. A desatenção às diretrizes espirituais pode transformar nossas existências em meros esqueletos do que elas poderiam ser. Mesmo alguns cristãos que antes andavam com o Senhor podem encontrar-se neste estado de aridez, vivendo mais do passado do que do potencial do seu futuro com Deus. No versículo 3, Ezequiel é confrontado por Deus com uma pergunta profunda: estes ossos podem viver? A resposta de Ezequiel, reconhecendo a soberania divina, é que somente Deus possui tal conhecimento. A passagem reflete uma crença em milagres e na capacidade de Deus de restaurar a vida, mesmo diante do que parece impossível. Esta ideia de restauração e reavivamento é reiterada quando Deus ordena a Ezequiel que profetize aos ossos secos, prometendo-lhes vida através do seu poder. O processo de renascimento é descrito em detalhes. Os ossos se juntam, são cobertos por tendões, carne e pele, e finalmente recebem o sopro da vida. Através desta visão poderosa, Deus reafirma a Ezequiel e a nós que ele pode infundir vida onde há morte e desolação. Em Ezequiel capítulo 37, versículo 9, Deus instrui o profeta a invocar o sopro da vida dos quatro ventos para animar os corpos reconstituídos. Uma metáfora que enfatiza que, além da estrutura e organização, é necessária a essência vital que somente ele pode fornecer. Esta narrativa é análoga à vida da igreja. Pode haver ordem, estrutura e uma congregação, mas sem a presença vivificante do Espírito de Deus, assemelha-se a um corpo sem alma. O sopro divino, portanto, é essencial não apenas para dar vida física, mas também para infundir vitalidade espiritual, transformando uma estrutura organizada em uma comunidade vibrante e viva. Deus ordenou a Ezequiel que pregasse aos ventos, uma palavra que em hebraico é ruach. Pode ser traduzido como vento, sopro ou espírito. Esta instrução revela uma verdade profunda. Os esforços humanos são infrutíferos sem a presença e a ação do Espírito Santo. A essência divina, o sopro da vida, é tão crucial para a nossa existência quanto foi para Adão no momento de sua criação. No livro de Gênesis, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida.
Assim como o primeiro homem só se tornou um ser vivente após receber o sopro divino, também nós só nos tornamos espiritualmente vivos quando recebemos o Espírito de Deus. Sem ele, somos como os ossos secos no vale, presentes, mas sem vida, sem propósito, sem destino. No versículo 14, a promessa divina se expande, assegurando que Deus colocará seu Espírito no povo. Esta afirmação não se refere apenas à restauração física ou nacional, mas também para uma profunda renovação espiritual. Com o seu Espírito, eles não apenas viverão novamente, mas também experimentarão um relacionamento renovado com Deus, fundado em sua fidelidade e poder. Esta narrativa é um poderoso lembrete de que não importa quão sombria uma situação possa parecer, o poder de Deus pode trazer transformação e renovação. Através do Espírito Divino, o que estava morto pode ser dado vida, o que foi perdido pode ser encontrado, e o que foi destruído pode ser restaurado à sua antiga glória. Deus concluiu a visão de Ezequiel, esclarecendo seu propósito e significado. A nação de Israel, representada pelos ossos secos, havia perdido sua vitalidade e esperança. O método divino para reviver Israel envolveu tanto a proclamação da palavra quanto a outorga do Espírito. Ezequiel foi instruído a profetizar aos ossos secos, ordenando-lhes que ouvissem a palavra do Senhor. Ao obedecer, uma transformação milagrosa ocorreu. Ossos, tendões, carne e pele se uniram, reconstituindo formas humanas. Contudo, para que esta reconstrução se complete com a vida verdadeira, é necessário o sopro divino, o Espírito, que representa o elemento vital para uma verdadeira revitalização. Isso ilustra um renascimento espiritual, que é essencial não apenas para Israel, mas para a igreja hoje. A palavra e o Espírito são fundamentais para que a presença de Deus seja vivenciada de forma significativa. Em 2 Coríntios 3:17-18, Paulo reitera que o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor, há liberdade. Somos transformados à imagem de Deus, de glória em glória, por meio deste Espírito. Esta transformação é um reflexo da mudança que Deus quer operar em todos nós, de um estado de morte espiritual, simbolizado pelos ossos secos, para a vida plena em Cristo. Assim como os ossos secos foram revividos pela palavra e pelo sopro de Deus, nossas vidas, outrora marcadas pelo pecado e pela separação de Deus, são renovadas e vivificadas por aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Este renascimento espiritual é o verdadeiro reavivamento, transformando-nos profundamente e conectando-nos com Deus de uma forma autêntica e viva. Chegou a hora de espalharmos esta mensagem de esperança para aqueles que, por causa de seus pecados e transgressões, estão em um estado de morte espiritual. Ao espalhar a palavra e buscando a orientação e o poder do Espírito Santo, temos a oportunidade de testemunhar um renascimento espiritual, mesmo que pareça que estamos diante de um vale de ossos secos. Efésios 2:1 nos lembra que, embora estivéssemos mortos em delitos e pecados, fomos feitos vivos pela graça mediante a fé. E Romanos 5:8 reforça a suprema demonstração da graça de Deus em amor. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Essas passagens sublinham o caráter transformador, natureza do sacrifício de Cristo, que nos oferece uma vida nova, um dom imerecido da graça divina. Esta metamorfose espiritual, da morte para a vida, do pecado para a justiça, do desespero para a esperança, está no cerne da mensagem cristã. É uma transição que nos eleva do abismo da morte espiritual para uma existência revitalizada em Cristo, marcada pelo amor, pela graça e pela verdade. Através da fé em Jesus, somos instados a viver em alinhamento com os valores e princípios do reino de Deus, refletindo sua luz e verdade em um mundo frequentemente dominado pela sombra e pelo desânimo. Portanto, quando partilhamos esta palavra de esperança, não o fazemos apenas como transmissores de um ensinamento, mas como testemunhas da transformação vivificante que Deus opera em nós. Somos chamados a ser faróis de luz, amor e verdade, inspirando um despertar espiritual em aqueles que ainda não experimentaram a nova vida que flui do nosso relacionamento com Cristo.
Assim como a visão profética de Ezequiel trouxe esperança e a promessa de renovação aos ossos secos, nós também somos convidados a experimentar uma vida nova através da palavra de Cristo e do poder transformador da Espírito Santo. Esta mudança não é meramente uma expectativa futura, é uma realidade tangível que podemos experimentar diariamente em nosso relacionamento com Deus. Esta nova existência nos fortalece para enfrentar o dia a dia, desafios com fé, esperança e amor, baseados na certeza de que, em Cristo, temos a vitória. O relato de Ezequiel sobre a restauração dos ossos secos é um símbolo poderoso da capacidade de Deus de revitalizar e renovar. Assim como ele prometeu restaurar Israel, ele está comprometido em renovar nossos corações e espíritos. Esta promessa de rejuvenescimento espiritual se estende a todos que buscam sinceramente Deus, como evidenciado em Jeremias 31:3-4, onde o amor eterno e a fidelidade de Deus prometem não apenas para reconstruir, mas também para infundir alegria e celebração na vida do seu povo. No Novo Testamento, o tema da renovação e restauração é igualmente central. Em 2 Coríntios 5:17, temos a certeza de que, em Cristo, nos tornamos novas criaturas. O velho se foi e o novo chegou. Esta renovação abrangente é o fruto do Espírito Santo, que nos renova de interior, permitindo-nos abandonar um passado pecaminoso e embarcar em uma jornada de retidão e verdade. Portanto, somos encorajados a abraçar esta nova vida, permitindo que a palavra de Deus e o seu Espírito para nos moldar, transformar e nos conduzir por um caminho de restauração e plenitude. Em Cristo e por o Espírito, somos convidados a participar desta renovação contínua, que nos redime, nos revitaliza e nos reorienta para viver de uma maneira alinhada aos propósitos de Deus. Romanos 8:10-11 destaca uma verdade profunda. Se Cristo habita em nós, mesmo que nossos corpos estejam sujeitos à mortalidade por causa do pecado, nossos espíritos vivem por causa dele. Justiça. Além disso, se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em nós, ele também dará vida aos nossos corpos mortais por meio desse mesmo Espírito. Essa passagem reforça a mensagem de renovação e ressurreição que permeia as Escrituras, lembrando-nos do poder transformador de Deus que pode revitalizar até mesmo o que parece irremediavelmente perdido. Esta promessa não é apenas um consolo futuro, mas uma realidade transformadora presente. Nós somos chamados a viver esta nova vida agora, refletindo a justiça, a bondade e a glória de Deus em nossa vida diária. Vidas. A visão de Ezequiel dos ossos secos e as promessas de restauração e renovação são aplicáveis a nós hoje, servindo como um lembrete do amor constante de Deus e de sua capacidade de trazer vida ao que estava morto, esperança ao desespero e restauração ao que estava em ruínas. Em 2 Coríntios 5:17, somos lembrados de nossa identidade renovada em Cristo. Somos novas criaturas. O passado, com seus erros e fracassos, é substituído por uma nova realidade, fundada na justiça e na verdade de Deus. Esta transformação é obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver em alinhamento com a vontade de Deus, manifestando a vida de Cristo em nós. Isaías 43:18-19 nos convida a refletir profundamente sobre a capacidade de Deus de transformar e renovar. Por meio destes versos, somos encorajados a abandonar velhas memórias e fracassos passados para abraçar a novidade que Deus está trazendo para nossas vidas. Ele está nos incentivando a não ficarmos presos em nossas histórias passadas, mas ansiar pelas maravilhas que Ele está preparando para nós. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora virá a luz. Você não perceberá? Eu abrirei um caminho no deserto e rios no deserto. Estas palavras falam de um Deus que não só promete, mas também traz mudanças significativas, transformando desertos em fontes de água, simbolizando o dom da vida e da esperança, onde antes havia desolação e desespero. Este convite à renovação e à transformação não se aplica apenas aos contextos individuais,
mas também coletivamente, à medida que as comunidades e as sociedades podem experimentar a revitalização que vem de Deus. Deixando de lado o que aconteceu antes e acolhendo o novas que Deus está fazendo, damos espaço para que Ele realize obras extraordinárias em nossos corações e em nossas circunstâncias, conduzindo-nos por caminhos de restauração e vida plena. Portanto, esta passagem de Isaías é um poderoso lembrete da capacidade transformadora de Deus. Ela nos chama a confiar em Sua palavra, esperar em Suas promessas e trilhar o novo caminho que Ele está abrindo diante de nós, mesmo que esse caminho esteja no meio dos desertos das nossas experiências. É um convite a viver uma vida renovada, cheia de esperança e propósito, sob a orientação e cuidado do Divino. Acabamos de descobrir o poder e a esperança no Vale dos Ossos Secos, com Ezequiel. Se esta história te inspirou, há muito mais para explorar e descobrir. Inscreva-se, curta e compartilhe para não perder nenhuma revelação transformadora. Comente suas ideias e experiências e faça parte da nossa comunidade em busca de renovação. Ative as notificações, junte-se a nós e transforme-se a cada vídeo. Sua jornada de descoberta está apenas começando.